A paz do Senhor, amigos. É incrível como as pessoas têm necessidade de um ídolo para adorar, para venerar, para com ele influenciar. E isso não é de hoje. Nós vemos desde os tempos mais antigos, lá no deserto, quando Moisés demorou-se 40 dias lá no monte, recebendo a lei, os 10 mandamentos, o povo se instigou a criar um bezerro de ouro. Inclusive Arão participou da feitura desse bezerro porque sentiram falta de algo para idolatrar. E o mundo continua marchando nesse mesmo ritmo e adorando seus ídolos de pés de barro. Você vê uma celebridade, alguma liderança que é admirada, que muitas vezes pretende ensinar as pessoas como viver bem, como elas são felizes, por que são felizes, e se perde em tantos pensamentos positivos, tantas sugestões de como viver, e sem mais e sem menos, você vê aquela pessoa dos pés de barro, aquele ídolo, cair por terra. E não é uma vez ou duas. Sempre você vai ver um ídolo que decepciona você, em quem você confiou tanto, lhe desiludir com alguma atitude que você não esperava que ela tomasse. Também nós, aos outros, decepcionamos. Quando seguimos os ídolos, as celebridades do mundo, vamos aprender algo que não é recomendável para o cristão. Somos falhos, somos fracos e sempre estamos, de alguma forma, contrariando a Deus, consciente ou inconscientemente. Podemos constatar esses fatos, inclusive na Bíblia, tantos exemplos de pessoas que eram veneradas, idolatradas, mas que decepcionaram os seus iguais, os seus contemporâneos. Paulo, um fiel apóstolo de Cristo, disse em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Paulo não quis dizer aqui que ele era o modelo perfeito, o modelo digno de ser por todos imitado, mas que ele o fosse naquelas atitudes em que Cristo era também o seu modelo. Muitas pessoas de quem seguimos os exemplos, muitas vezes vamos acabar no mesmo buraco, na mesma confusão em que elas se envolveram, porque são nossos modelos, nossos exemplos, que na verdade jamais deveriam ter sido seguidos. Jesus deve ser o nosso modelo. É Ele que nós devemos seguir, é a Ele que devemos imitar, porque é o nosso Deus e nos deixou o exemplo, nos deixou toda a recomendação para que nós possamos servir a Deus corretamente. Não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus é possível. E quando erramos, que voltemos para Jesus, que Ele nos recebe de volta e continua nos suprindo com a espiritualidade de que precisamos para romper neste mundo cheio de maldade, para vencer o pecado e toda incredulidade. Apesar de Jesus já ter desaparecido do túmulo, segundo as mulheres e 2 dos apóstolos de Jesus, que lá estiveram, 2 discípulos de Jesus estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, iam conversando sobre o que acontecera a Jesus, sobre sua morte, sobre sua crucificação. Então Jesus se juntou a eles e os 3 andavam juntos. E Jesus perguntou o que eles iam conversando. Eles disseram que era sobre Jesus, um varão profeta, poderoso em obras e palavras, que os principais sacerdotes e as autoridades
o condenaram à morte de cruz. É nítida a decepção deles quando eles dizem em Lucas 24, 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Apesar desse depoimento, eles ainda continuavam na incredulidade. Jesus os chama de nécios, tardios em acreditar, porque convinha que tudo isso acontecesse, e discorreu sobre os profetas, sobre as escrituras que estavam se cumprindo. Mas apenas quando Jesus sentou com eles e partiu o pão, que eles reconheceram que era Jesus, o seu mestre. A visão espiritual deles estava embotada, e Jesus fez com que acontecesse assim, para que nós tivéssemos esse exemplo na Bíblia, que nos mostra que também nós, muitas vezes, estamos cegos espiritualmente e não percebemos a presença de Jesus em nosso meio, conosco, dentro de nós, através do Santo Espírito de Deus, nos iluminando, nos guiando, norteando a nossa vida. Esses homens que já estavam cansados, desiludidos e decepcionados, quando ouviram e viram que era Jesus, eles voltaram a Jerusalém por esse mesmo caminho e se juntaram aos demais apóstolos. É isso que acontece quando temos a certeza de Jesus em nossa vida. Nós recobramos o ânimo, a nossa fé cada vez mais aumenta, porque o Espírito Santo de Deus que habita entre nós faz com que a luz do Senhor nos indique a direção, nos mostre o caminho, nos coloque de pé, animados, refeitos e prontos para continuar a caminhada com Jesus. Algumas vezes agimos como esses discípulos de Jesus, desanimamos, perdemos o foco, mas a esperança não deve morrer em nós. Nós sabemos que a fé, a esperança e o amor são dons maravilhosos. Todos provêm de Deus. O amor é o maior deles, mas não podemos viver sem esperança. E com Cristo a nossa esperança renasce todos os dias e nós não nos desfalecemos, porque o Senhor é conosco. Assim como Jesus permitiu que os olhos desses discípulos abrissem para essa realidade maravilhosa da presença de Jesus, que Ele possa também nos mostrar a Jesus, Deus conosco, nos fortalecendo, deixando de lado a idolatria, quem quer que seja, pai, irmão, ídolos da TV, do cinema, seja quem for, que vai nos decepcionar mais dia menos dia, porque não são Deus, são pessoas, têm pés de barro como nós também temos, e que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém, que assim seja.